Olá, amigo, olá, amiga. É bom estar contigo, é bom partilhar contigo um pouco da palavra de Deus, é bom partilhar um pouco destas lições que temos estado a ver ao longo deste trimestre que nos falam sobre no cadinho com Cristo. Sem dúvida nenhuma que tu podes também fazer e podes também trabalhar um pouco connosco, partilhando com os teus amigos estes vídeos. Quer o link da Rádio Tranquilidade, quer também os nossos vídeos, tanto do canal do YouTube quanto do Facebook. Faz isso e vais ver que os teus amigos também ficarão felizes por poder receber isso. Esta semana estou sem a minha lição, tenho que utilizar este meio aqui, mas a semana passada nós vimos como a espera nos pode ajudar a desenvolver a paciência. Esta semana iremos ver o que precisamos de fazer se queremos realmente fazer a vontade de Deus. Como vimos na lição da semana passada, vivemos numa sociedade caracterizada pela velocidade na obtenção de tudo e a sociedade é essa onde falta a paciência. Outra característica desta sociedade é a excessiva confiança própria. Eu posso, eu sei, eu quero, na minha opinião. Isso faz com que muitas vezes não ouçamos a opinião dos outros e muito menos a opinião de Deus. O que a palavra de Deus nos diz, na opinião de Jesus, é o que vem no texto base da nossa lição, no capítulo 12, no versículo 24 do Evangelho de João, onde diz: ouçam com atenção, se um grão de trigo lançado à terra não morrer, não dá fruto, mas se morrer, dá muito fruto. Esta é uma parábola fantástica. Se o grão com vida própria se centrasse em si mesmo, ele continuaria a ser apenas um grão. Mas ao deixar-se levar pelo autor da natureza, ele como que morre para darem origem a outros grãos que, seguindo na mesma sequência, se vão multiplicar de forma exponencial. O que a nossa lição nos quer trazer é a aplicação disso na vida pessoal de cada ser humano, na minha vida, na tua vida. O autor da lição entra logo a matar, como se costuma dizer, com o melhor exemplo, que é o próprio Jesus. Paulo descreve o exemplo de Jesus de forma sublime na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, e vamos ver nos versos 5 a 9. Vamos ver os versos 5 e 8 apenas. Diz ele no versículo 5, tenham os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte, e morte de cruz. Há 2 semanas atrás nós falámos de mansidão e humildade. Será que temos exemplo maior de mansidão e humildade maior que o exemplo de Jesus? No caso de Jesus não estamos a falar de uma morte apenas do eu, mas de uma morte literal a favor de cada ser humano. Jesus colocou de lado todas as suas características divinas para ser semelhante ao ser humano, para ter uma condição semelhante à de 90% da humanidade, simples trabalhadores que dependem de outros, e acabar por morrer a morte destinada aos maiores criminosos daquela época, sem ter cometido um único crime. Isto é humildade, isto é mansidão no seu maior grau. Isto por amor ao ser humano, isto para nos deixar o seu exemplo. Se nós reconhecêssemos que a vontade de Deus é o melhor para cada um de nós, precisamos de ter os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Precisamos de colocar à frente de tudo a vontade de Deus e não a nossa. Paulo, escrevendo aos Romanos, dá-nos algumas dicas de como é que esse processo acontece. Diz ele no capítulo 12 da carta aos Romanos, nos versos 1 e 2. Irmãos, peço-vos pelo amor de Deus que se ofereçam a Ele como ofertas vivas, santas e agradáveis. Este é o verdadeiro culto que lhe devem prestar. Depois, no verso 2, não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Ou seja, para conhecer a vontade de Deus temos de nos sacrificar, procurar conhecer com vontade essa vontade, colocar em prática o que aprendemos e, ao conhecê-la, sentir o desejo de obter essa nova mentalidade. Temos de ter o desejo de abandonar o que não é da vontade de Deus. Temos de ter o desejo de passar a praticar o que é da sua vontade. Isso significa alterar comportamentos, hábitos, forma de falar, forma de estar, onde estar, com quem estar, etc. Isto significa aprender a ouvir, ter disposição para isso, o que na sociedade barulhenta em que vivemos muitas vezes é difícil.
A nossa sociedade é barulhenta não só em termos sonoros, mas também no que toca à diversidade de opiniões, forma de as apresentar e muitas vezes as questiúnculas que surgem. A lição traz uma ilustração interessante da forma como a voz de Deus era ouvida por 3 tipos diferentes de pessoas. No capítulo 13 e no versículo da primeira carta de Samuel temos o exemplo dos filhos de Eli, sacerdotes, a quem Deus falava e eles de todo não ouviam. Temos Eli, o sumo sacerdote, a quem Deus falava, nomeadamente dizendo que devia corrigir os seus filhos, mas que não obedecia, ouviam, mas não obedecia. E por outro lado temos Samuel, uma criança dedicada a Deus por sua mãe e que vive como aprendiz de sacerdote, com quem Deus fala, a quem ele responde e que obedece ao que Deus diz. Vê o que diz o verso 10 e 18 do capítulo 3 de 1 de Samuel. Diz no verso 10, o Senhor foi de novo ter com Samuel, chamou por ele como das outras vezes e disse: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, que o teu servo está a ouvir. E depois no verso 18, então Samuel contou-lhe tudo a Eli, tudo sem esconder nada a Eli, e disse: ele é o Senhor, que faça como bem lhe parecer. É isto que Deus deseja de cada ser humano, que ele ouça a sua voz, que voz essa que chega até nós das mais variadas formas, em especial através da sua palavra. Ouvir e colocar em prática, isso é que vai alterar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar. Como dizia no início, um dos maiores problemas da nossa sociedade é o excesso de autoconfiança. Repara que digo excesso. A autoconfiança é importante para a nossa vida, mas quando ela nos leva a ouvirmos apenas a nossa voz, ao invés da voz dos mais experientes ou do próprio Deus, aí nós entramos no excesso. A lição traz 2 exemplos práticos. O primeiro é Eva. Ele ouviu mais a sua própria voz do que a voz de Deus, que lhe tinha dito que não devia comer daquela árvore. Ela tinha a liberdade de pensar, ela tinha a liberdade de questionar, ela tinha a liberdade de obedecer ou não. Infelizmente, isso levou-a à escolha errada. O outro exemplo é o exemplo de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele sabia quais eram as ordens de Deus. Vejamos o que dizem os versos 11 e 12 do capítulo 13 de 1 Samuel. Mas Samuel disse-lhe: o que é que fizestes? Saul respondeu: dei-me conta de que o povo me abandonava e que tu não chegavas no prazo fixado. Além disso, os filisteus concentraram-se cada vez mais em Micmas. Depois no verso 12. E por isso pensei: os filisteus vão-me atacar em Gilgal, mas eu ainda não pedi ajuda do Senhor, por isso decidi oferecer um sacrifício. Foram 3 os passos que levaram Saul ao caminho descendente. Primeiro, dei-me conta. Saul deixou a pressão, portanto, debaixo de pressão, avaliou com os seus próprios olhos aquela situação. Segunda, por isso pensei. Aquilo que ele se deu conta, baseado em si próprio, fê-lo concluir. E terceiro, por isso decidi. Aquilo de que se deu conta, em que pensou, moldou a sua maneira de agir. Toda esta equação foi feita à revelia de Deus, que o tinha escolhido para rei, que já o tinha levado a vencer muitas e muitas batalhas. Tudo isto revela a falta de paciência de que já falámos. Samuel tinha ficado de vir oferecer o sacrifício antes da batalha. Saul, levado pela sua autoconfiança, achou que se podia substituir à função do sacerdote, à função sagrada do sacerdote. O autor da lição mostra-nos os 3 substitutos que muitas vezes usamos em lugar de escolher, em lugar de recorrer a Deus. Primeiro, seguimos a lógica humana ou a experiência do passado quando o que precisamos é da revelação divina atualizada. Segundo, bloqueamos problemas da nossa mente quando precisamos de soluções divinas. E terceiro, fugimos da realidade e evitamos Deus quando precisamos de comunhão com Ele para obtermos o poder, para obtermos a sabedoria, para obtermos o conhecimento divino. Quantas vezes já vimos situações semelhantes? Quantas vezes já vimos situações semelhantes na vida de outras pessoas ou na nossa própria vida? Eu vou terminar com um pensamento do autor da lição que resume bem aquilo que estudamos. Diz ele: a submissão à vontade de Deus surge quando morremos para os nossos desejos e ambições pessoais. Esta experiência abre o caminho para um verdadeiro serviço em favor dos outros.
Para que verdadeiramente submetamos a nossa vontade à vontade do Pai, devemos reconhecer os perigos de depender de nós mesmos e de substitutos da palavra e do poder de Deus. Quando a submissão à vontade de Deus estiver no centro de uma vida vivida semelhante à de Cristo, Deus poderá permitir que cadinhos nos ensinem a depender dele. Que tu e eu possamos viver e aprender a viver cada dia mais segundo a vontade de Deus, ao invés da nossa vontade. Que possamos ter cada vez mais os mesmos sentimentos, como diz o apóstolo Paulo, em 2 de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, tenhamos os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Querido Pai, somos humanos, somos falhos, muitas e muitas vezes batemos com a cara no chão por causa das nossas escolhas, por não as termos submetido a Ti, por não termos pedido a Tua ajuda. Perdoa-nos por isso e ajuda-nos a aprender com esses erros. Ajuda-nos a aprender com estes exemplos do passado. Ajuda-nos a aprender com estes conselhos que aqui recebemos. Que Tu sejas o primeiro a quem nós recorramos e que nós, Senhor, deixemos morrer este eu para que possa germinar uma árvore, uma planta, um fruto que possa dar resultados a nosso favor e a favor dos outros. Abençoa esta amiga, este amigo, para que isso aconteça também na sua vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar contigo ao longo desta lição. Esta foi a penúltima lição deste trimestre. A semana que vem nós iremos estudar a última lição e iremos olhar mais detalhadamente para o exemplo de Jesus, como ele enfrentou os sofrimentos, como ele enfrentou os desafios da sua vida de dia a dia, as tentações e todas essas coisas. Um abraço e até para a semana.